Tammy Alexander nasceu em 2 de novembro de 1963, em Atlanta, Geórgia, filha de Joe Alexander e Barbara Jenkins. Desde o nascimento até a infância, Tammy viveu tempos incrivelmente turbulentos e aterrorizantes. A negligência de seus pais e o preenchimento da casa com medo, suas escolhas desregradas permeando a psique e as emoções gerais de seus filhos. Ainda como uma simples criança, Tammy flagrava sua mãe abusando de pílulas no banheiro, viciada em medicamentos prescritos após o pai de Tammy, Joe, se mudar. Essas lutas contra o vício e outras doenças mentais se transformaram em tentativas ocasionais de suicídio, incluindo momentos em que Bárbara cortava os próprios pulsos na frente de sua filha. Apesar do caos e do perigo que Bárbara representava para sua família e para si mesma, não houve uma verdadeira intervenção durante os primeiros anos de Tammy. Embora tenha sobrevivido com a ajuda de algum parente ou amigo da família ocasional, Bárbara nunca conseguiu a ajuda de que precisava e as dificuldades se estenderam até a adolescência de Tammy. Depois que Joe Alexander deixou Tammy e sua mãe, no entanto, Bárbara teve outra filha com um homem diferente. Tammy foi abençoada com uma meia-irmã e aliada da família, em Pamela Dyson. As meninas se apoiavam mutuamente durante as difíceis lutas em casa, se apegando uma à outra quando as ondas de terror chegavam. Infelizmente, Pamela estava sujeita aos mesmos acessos de raiva que Tammy, e ela diria mais tarde aos repórteres que, se Bárbara tivesse sido devidamente diagnosticada por um profissional de saúde mental, ela teria recebido tratamento, e ela e Tammy teriam vivido vidas muito mais pacíficas. No entanto, as irmãs lutaram, e aos 11 anos, Pamela escapou da casa dos Jenkins para morar com sua avó paterna. Ela presumiu que Tammy fosse capaz de encontrar uma fuga semelhante e se mudar para morar com parentes, mas ela mal sabia que Tammy continuava presa na presença de sua mãe volátil, deixada para processar aquele trauma sozinha e durante sua adolescência. Felizmente, o final do ensino fundamental e o início do ensino médio de Tammy não foram totalmente solitários. Na escola, Tammy conseguiu formar algumas amizades próximas com garotas da mesma idade em suas salas de aula em Brooksville, Flórida. Uma garota em particular era Laurel Noel, que compartilhava várias características de personalidade com Tammy e rapidamente se identificou com sua postura proativa. Laurel e Tammy escreviam cartas uma para a outra, com Tammy sempre contando sobre suas paixões por garotos e seu desejo de fugir de casa em Brooksville. Logo após o início de suas carreiras no ensino médio, Tammy encontrou o amor em outro colega de classe, um garoto mais velho chamado Kevin Williams. Apesar de sua pouca idade, Tammy estava convicta de seu desejo de se casar com Kevin. Para ajudar a fazer as contas, Tammy juntou-se à sua mãe, Bárbara, como garçonete em um posto de caminhões local, limpando mesas e recolhendo gorjetas para se preparar para o seu futuro no exterior e longe de problemas. Em uma reviravolta intrigante, no entanto, os problemas ainda seguiram Tammy, apesar de suas melhores intenções. Devido ao seu relacionamento conturbado com a mãe, Tammy frequentemente buscava escapadas temporárias de sua casa em Brooksville, pegando carona pelo país com sua amiga Laurel. Como meio de aventura, frequentemente elas iam para lugares aos quais não tinham conexão, apenas duas adolescentes vagando pelos Estados Unidos abertos. Uma vez, a dupla pegou carona até a Califórnia. No entanto, ao chegar, Laurel ligou para os pais confusa, e o senhor e a senhora Noel voaram com a filha e Tammy de volta para Brooksville. Os pais de Tammy, porém, pareciam não ligar. Ela escrevia constantemente novas cartas para Laurel, expressando seu desejo de pegar carona novamente, encarando essas escapadas pelo país como jornadas divertidas, sem questionar a segurança de suas viagens. Essas cartas se tornariam os artefatos definidores das últimas semanas de vida e bem-estar de Tammy. Ela e Laurel nem sempre estavam na mesma página sobre as coisas. Como muitas amizades do ensino médio, elas tiveram suas discussões, mas uma coisa era certa nas cartas.
Tammy não era apenas uma pessoa, definida por sua criação difícil ou descuido ocasional. Ao contrário, Tammy exibia um carisma natural, um modo enigmático de operar que refletia seu amor pela independência. Tammy era determinada e extremamente imaginativa e, acima de tudo, incrivelmente introspectiva, em sintonia com suas emoções enquanto entendia exatamente o que queria. Ela buscava uma vida sólida, pelo menos algo mais sólido do que conheceu quando criança, esperançosa por um casamento pós-graduação e uma vida feliz muito, muito distante. Seu entusiasmo a levou a novas alturas e, tragicamente, a novos lugares por razões desconhecidas. Pois em 1979, Tammy Jo Alexander desapareceu de sua pacata cidade na Flórida Central, apenas para ser encontrada morta no outono daquele mesmo ano, permanecendo sem identificação como a Kelly Jane Doe por mais de 35 anos. Vamos agora voltar à linha do tempo dos eventos que levaram ao desaparecimento de Tammy. O último trecho, conhecido do paradeiro de Tammy Alexander, começa às 11h35 da noite, em 26 de maio de 1979, em Brooksville, Flórida. Ela escreve uma carta final para sua melhor amiga, Laurel Nowell, anunciando seu desejo de se casar antes do final do ano e seu plano de deixar o estado do Sol em setembro do ano seguinte. A carta funciona como uma espécie de despedida, devido à iminente separação de Laurel e Tammy. Essa seria a última vez que Laurel ouviria de sua amiga de infância. Pouco tempo depois de Tammy enviar sua última carta para Laurel por volta da transição da primavera para o verão de 1979, Tammy acaba no Ministério Prisional Rainbow, em Young Harris, Geórgia. Young Harris é uma área rural montanhosa no norte da Geórgia. O Ministério Prisional Rainbow acolhe detentos libertados, em condicional ou provisória. No entanto, por que Tammy frequenta o acampamento é desconhecido e pode ser como uma espécie de voluntária, através de um programa de escola de verão ou uma participante real, considerando seus incidentes de fuga na Flórida, buscando uma forma alternativa de correção. Porém, amigos e familiares de Tammy desconhecem seu paradeiro e presumem que ela fugiu novamente. Durante a estadia de Tammy no Ministério Prisional, em julho de 1979, ela deixa uma série de gravações de voz por telefone para seu namorado, Kevin Williams, que permanece na Flórida. Kevin não tem conhecimento da localização exata de Tammy, mas em suas mensagens ela parece em paz e esperançosa, de forma alguma perturbada ou em perigo, não provocando nenhuma reação ansiosa de Kevin. Esta é a última comunicação confirmada feita por Tammy. Naquele verão, o rastro de Tammy some. Teoricamente, ela deixa o ministério em Young Harris, Geórgia, e viaja de volta para a Flórida ou para o Oeste. Devido ao seu histórico de pegar caronas e aceitar caronas de estranhos, acredita-se que Tammy embarca em uma viagem de carro pelo país com estranhos e provavelmente não sozinha por enquanto. À medida que os dias quentes de verão dão lugar ao leve frio do outono, Tammy continua desaparecida de sua comunidade em Brooksville. Ela continua a viajar, provavelmente, para o Nordeste desta vez. No final de outubro, ou no início de novembro daquele ano, Tammy chega ao norte do estado de Nova York. Como ela chega aqui ou por que escolhe este local é desconhecido, mas, novamente, ela provavelmente está acompanhada por um ou vários companheiros. No início da noite de sexta-feira, 9 de novembro de 1979, Tammy é supostamente vista em uma lanchonete em Lima, Nova York, uma pequena cidade de menos de 4.000 pessoas na área noroeste do estado. Uma garçonete que posteriormente relata como testemunha serve uma garota que corresponde à descrição de Tammy e um homem mais velho que a acompanha. Tammy não parece angustiada ou em qualquer perigo real,
e o homem paga pela refeição antes de partir com Tammy um pouco mais tarde. Esta é a última aparição conhecida de Tammy Jo Alexander. Mais tarde, naquela noite de 9 de novembro, Tammy é levada para uma estrada na borda de uma fazenda em Caledonia, Nova York, no condado de Livingston, outra pequena cidade a apenas 20 minutos de carro a oeste do Lima Diner, ao longo da Interstate 20 e da New York State Route 5, 23 milhas ao sul de Rochester. Aqui, ela é baleada na parte de trás da cabeça uma vez com uma arma de fogo, despojada de toda a identificação e arrastada para o milharal vizinho. No campo, o perpetrador dispara mais uma bala nas costas de Tammy e a deixa para morrer. Os ferimentos de bala hemorragiam e Tammy morre antes do amanhecer. Seu assassino escapa na noite. Quando o relógio bate meia-noite e o calendário vira para sábado, 10 de novembro, uma série de tempestades atinge o norte de Nova York e lava a maior parte das evidências do corpo de Tammy. Ácido desoxirribonucleico, vital destruído. E a história de Tammy Alexander é manchada quase além de qualquer compreensão. Na manhã seguinte, um fazendeiro de Caledonia acorda e sai para verificar suas pastagens após o mau tempo da noite anterior. Ao se aproximar dos campos de milho, o fazendeiro avista um pedaço de tecido vermelho ao longe. Acreditando ser um caçador invasor ou um visitante indesejado, o fazendeiro se aproxima com cautela. Ao chegar à roupa vermelha, no entanto, o fazendeiro encontra o corpo de uma jovem garota, baleada 2 vezes e coberta de terra. Ele rapidamente retorna à sua fazenda e alerta a polícia. Logo, as autoridades chegam e começam a coletar evidências. Eles encontram uma pequena poça de sangue na borda do campo de milho, onde a menina foi baleada, junto com o rastro que leva do sangue ao corpo. O corpo em si não apresenta sinais de agressão sexual e estava totalmente vestido. No entanto, os bolsos de suas calças foram virados do avesso, como se tivessem sido saqueados antes do abandono. No gabinete do legista, mais tarde em novembro, o médico legista percebe que os ferimentos de bala indicam que a menina não se retraiu ou se moveu quando foi baleada, um fenômeno peculiar, porém comum em casos de assassinato. O legista não consegue encontrar nada mais peculiar, no entanto, e classifica a morte como homicídio, enquanto a polícia continua procurando pela identidade da menina. À medida que novembro de 1979 chega ao fim, as autoridades anunciam o cadáver feminino como a Jane Doe, de Caledonia, sem conseguir encontrar sua família, pontos de origem ou mesmo nome. Ela é inicialmente descrita como uma jovem entre 13 e 19 anos, com cerca de 1,60 m de altura e pesando aproximadamente 54 quilos. Com olhos castanhos, cabelo castanho ondulado na altura dos ombros que havia sido tingido 4 meses antes da morte e esmalte de cor coral pintado em suas unhas dos pés. Não há sinais de trabalho odontológico. Seu tipo sanguíneo é A negativo e seu estômago contém milho doce, batatas e presunto enlatado. A análise do conteúdo mineral na composição de seus dentes revela um padrão de água potável norte-americano. Apesar dessas revelações e pistas biológicas, a polícia não consegue identificar a Kelly Jane Doe à medida que 1979 chega ao fim. Cerca de um ano depois, em 20 de outubro de 1980, as autoridades divulgam um esboço da Kelly Jane Doe, pedindo a quem reconhecer a garota que venha a público com informações. Seu caso é rapidamente enviado para as principais redes de notícias e, em pouco tempo, todo o estado de Nova York está procurando pela identidade de Kelly Doe. Mesmo com os esforços avançados dos investigadores para compartilhar a história de Kelly Doe com o público em geral, poucos avanços são feitos no caso nos próximos anos, à medida que os anos 80 avançam. Algumas dicas aqui e ali chegam aos canais apropriados, mas nenhuma se mostra útil. A primeira grande reviravolta no caso chega em 1984, quando o notório serial killer
Henry Lee Lucas, assassino de 11 mulheres e amigo do também assassino Otis Toole, confessa aos Rangers do estado do Texas, enquanto estava na prisão, que havia matado a garota não identificada, conhecida como Caledonia Jane Doe, em 1979, sem nunca revelar sua real identidade. Os Rangers passam essa informação para os detetives do estado de Nova York. No entanto, mesmo através de investigações conjuntas, cada ramo é incapaz de encontrar evidências suficientes nesta alegação. O envolvimento de Lucas é então praticamente descartado em 1985, quando se descobre que ele havia confessado falsamente mais de 100 assassinatos nos quais ele não tinha nenhuma conexão. Acredita-se amplamente que a confissão de Caledonia é uma dessas mais de 100 reivindicações falsas. Com o fim dos anos 80, a polícia entrevista vários outros assassinos em série e pequenos criminosos, possivelmente ligados a Caledonia. No entanto, nenhum se mostra frutífero, e o caso permanece tão frio quanto naquela manhã de novembro de 1979. Em 1989, o recém-eleito xerife do condado de Livingston, Nova York, John York, promete ao público que a investigação de Cali Doe permanecerá ativa enquanto ele permanecer como xerife. York era o vice-xerife e um dos primeiros oficiais a responder à cena do crime e atua como a voz mais forte para o Del 1, para a adolescente ainda não identificada bem no novo milênio. Passam-se mais de 15 anos até o próximo grande desenvolvimento, em 2005. Quando cientistas forenses realizam uma extração de ácido desoxirribonucleico bem-sucedida dos restos de Cali Doe devido à tecnologia aprimorada. Isso possibilita que sua identidade seja encontrada algum dia através de outra correspondência de amostra de ácido desoxirribonucleico. Outra pista, no caso, ajuda as autoridades a se aproximarem da solução do mistério de Cali Doe um ano depois, em 2006, quando uma análise de seus dentes mostra uma proporção isotópica de oxigênio, sugerindo que ela pode ter vindo do sul ou das regiões sudoeste dos Estados Unidos. Esses testes são combinados com uma análise palinológica feita nas roupas de Cali Doe, na qual o pólen retirado de seu corpo pode ser rastreado até árvores cultivadas na Califórnia, Arizona e outras regiões do sudoeste dos Estados Unidos, levando os investigadores a reconhecer que sua Cali Doe não era nativa da Caledônia. Alguns anos depois, em 2010, o moderador do Web Sleuths e artista da Califórnia, Carl Koppelman, toma conhecimento do caso não resolvido de Cali Doe e opta por realizar uma reconstrução facial do perfil da garota, na esperança de que uma nova imagem desenhada ajudará tanto os investigadores quanto o público em geral a identificar o corpo. A reconstrução facial é carregada no Sistema Nacional de Pessoas Desaparecidas e Não Identificadas, também conhecido como Banco de Dados, EAMUZ, mas nenhuma nova informação é descoberta. Coincidentemente, por volta da mesma época, em 2010, Laurel Noel, a melhor amiga de Tammy Alexander, de Brooksville, começa a procurar sua antiga colega de escola através das redes sociais, mas não consegue encontrar Tammy ou seu nome em nenhuma plataforma da internet. Com o passar dos anos, Laurel persiste em seus esforços. Eventualmente, ela entra em contato com Pamela Dyson, meia-irmã de Tammy, que agora reside em Panama City, Flórida. Pamela conta a Laurel que se mudou de Tammy e de sua mãe Bárbara quando tinha apenas 11 anos para viver com outros parentes, e imagina que Tammy fez o mesmo pouco tempo depois. No entanto, ambas as mulheres também discutem as inclinações de Tammy para fugir de casa e se perguntam se ela simplesmente deixou Brookville para começar sua própria vida, livre de sua história assombrada na Flórida Central. Quando Laurel informa Pamela sobre sua própria pesquisa e a ausência de Tammy na internet, Pamela investiga mais a fundo as conexões com os membros sobreviventes da família Alexander e descobre que Tammy não foi vista desde seu desaparecimento inicial
em 1979. Barbara Jenkins, a mãe da menina, morreu em 1998 e listou Tammy como falecida em seu obituário, uma crença comum quando ela nunca voltou para casa após o verão de 1979. Em 2014, tanto Laurel quanto Pamela compartilham uma com a outra sua preocupação de que Tammy tenha seguido um caminho perigoso depois que desapareceu e se perguntam se ela é vítima de um crime desconhecido. Pamela diz a Laurel que a polícia pode não ter levado a sério um relatório de pessoa desaparecida se soubessem do histórico de Tammy pegando carona. Mesmo que Barbara tivesse registrado um, pode ter sido desconsiderado ou perdido. Assim, em agosto de 2014, Pamela e Laurel visitam o escritório do xerife do condado de Hernando, na Flórida Central, para perguntar sobre os relatórios de pessoas desaparecidas para Tammy Jo Alexander. Os oficiais na estação verificam e dizem que nenhum relatório foi registrado desde 1979. Então, as duas mulheres registram um e as autoridades iniciam uma investigação oficial. Cerca de um mês depois, em setembro de 2014, o artista Khalidou Carl Koppelman vê a nova listagem para Tammy Alexander no banco de dados Namius e percebe que o rosto dela é surpreendentemente semelhante à reconstrução da Caledonia Jane Doe. Ele envia um e-mail para o escritório do xerife do condado de Livingston, em Nova York, o escritório do xerife do condado de Hernando, na Flórida, o administrador regional do Namius e o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas. A polícia age prontamente e realiza um teste de ácido desoxirribonucleico com Pamela Dyson, já que sua relação de sangue com Tammy Alexander poderia fornecer uma correspondência precisa. Alguns meses depois, em janeiro de 2015, os resultados do ácido desoxirribonucleico voltam para o médico legista do condado de Monroe e revelam que as amostras de ácido desoxirribonucleico mitocondrial de Pamela correspondem perfeitamente às amostras de Khalidou. Pela primeira vez em 35 anos, os detetives conhecem a identidade do corpo. E Pamela conhece o trágico destino de sua meia-irmã, Tammy Alexander. Pouco tempo depois, em 26 de janeiro, as autoridades anunciaram durante uma coletiva de imprensa a identidade da Caledonia Jane Doe e mudaram o foco de sua investigação de identificação para resolver o assassinato de Tammy. Passa-se apenas um mês e, no final de fevereiro de 2015, o escritório do xerife do condado de Livingston relata que um número recorde de dicas inundou seus diversos canais, uma mudança drástica em relação ao número lentamente decrescente de pistas que eles haviam adquirido até então. Uma ligação de um caminhoneiro do Tennessee dá aos detetives o que eles descrevem como seu maior desenvolvimento até então. No entanto, o que isso nunca é divulgado. Outro mês se passa e, em março de 2015, a revelação sobre Tammy e seu tempo passado no Ministério Prisional Rainbow é revelada aos detetives. No entanto, o jovem Ministério Harris já fechou há muito tempo, e o marido e a esposa que começaram o ministério faleceram junto com um de seus filhos. A falta de informações públicas sobre o Ministério Prisional Rainbow não desanima os investigadores e pelo menos dá um pouco de visão sobre os últimos meses de vida de Tammy, detalhes que haviam sido perdidos por 3 décadas e meia. Alguns meses depois, em 10 de junho de 2015, Pamela, Laurel e cerca de 100 outros participantes visitam o cemitério de Tammy em Dansville, Nova York, para uma cerimônia de substituição da lápide de Jane Doe por uma que lê Tammy Jo Alexander. A família decide mantê-la em Nova York em vez de transferi-la de volta para a Flórida, agradecendo aos oficiais do condado de Livingston pelo seu árduo trabalho no caso. No que pode ser a maior descoberta no caso de Tammy desde sua identificação em 2015, outra peça de evidência de ácido desoxirribonucleico é obtida de uma jaqueta de corrida automobilística encontrada em seu corpo no início de 2016.
Esta amostra é diferente daquela usada para identificar Tammy Joe e é descoberto que pertence a um sujeito masculino desconhecido. 3 diferentes homens de interesse são trazidos para interrogatório e seu ácido desoxirribonucleico é coletado para comparar com essa nova evidência. Quase um ano se passa até novembro de 2016, quando o Federal Bureau of Investigation, agora um grande participante no caso de assassinato não resolvido, anuncia que nenhum dos 3 sujeitos masculinos corresponde à nova amostra de ácido desoxirribonucleico do corpo de Tammy, mas que eles ainda estão seguindo todas e quaisquer pistas que possam obter. A atualização mais recente chega no que seria o 57º aniversário de Tammy Alexander, 2 de novembro de 2020, quando o escritório do xerife do condado de Livingston divulga 3 segmentos da gravação de áudio adquirida do namorado do ensino médio dela, Kevin Williams, que havia guardado um correio de voz que recebeu dela em uma fita cassete antes do seu desaparecimento, em 1979. Os detetives esperam que alguém por aí reconheça a voz de Tammy da época em que ela desapareceu. Outro esforço para trazer o encerramento final para um mistério com tantas reviravoltas e quase nenhuma resposta. Na maioria das investigações de detetives de casos arquivados, gosto de me concentrar em um aspecto específico do caso, que significa a maior pista do mistério, ou, em alguns casos, seu detalhe mais microscópico que poderia causar a fissura necessária para estourar o caso. Em relação ao assassinato de Tammy Joe Alexander, vou dobrar um pouco as regras para destacar 2 pontos de casos separados, pois ambos refletem peças vitais de evidência que todos nós devemos levar a sério ao considerar o caso de Tammy. O primeiro ponto importante do caso é a descrição do sujeito masculino, visto com a garota que se pensava ser Tammy Alexander na lanchonete em Lima, Nova York, na noite de 9 de novembro de 1979. O homem foi visto pela primeira vez e descrito pela garçonete que o atendeu, e a Tammy, e até agora, é o único suspeito, com uma conta de testemunha ocular verificada e perfil correspondente. Ele era um homem branco de meia-idade com cerca de 1,75 m de altura. Ele usava óculos de aro preto e, segundo relatos, dirigia uma perua bege para ir e voltar do restaurante. A garçonete relatou à polícia que ele pagou por sua refeição e a de Tammy, mas nunca levantou suspeitas. O homem dos óculos de aro preto ainda é considerado um suspeito principal pela polícia, e seu esboço de rosto ainda é usado em cartazes de procurados em todo o país. Você pode ver uma cópia deste esboço nas notas do programa neste podcast. Se o homem neste desenho lhe é familiar, se você reconhece o rosto dele da área de Livingston County, Nova York, ou de qualquer área em geral que remonta ao final dos anos 1970, por favor, ligue para o escritório do xerife do condado de Livingston no número 1-84452-76847. O segundo ponto importante do caso são as gravações divulgadas pela polícia revelando os correios de voz de Tammy Alexander deixados para seu ex-namorado em 1979. Tenho 3 segmentos aqui que vou tocar para você agora. Acredita-se que essas gravações sejam do período em que Tammy passou no ministério prisional Rainbow e mostram sua personalidade poucos meses antes de ser assassinada. Estes são os 3 trechos tocados um após o outro. Oi, Kevin, como você está? Estou bem. Eu tenho que ir agora, então cuide-se. E seja cuidadoso. Ah, isso foi legal. Estou olhando para um cartão postal que diz: Lua sobre Miami, a beleza sedutora do nascer da lua cintilando sobre o Oceano Atlântico na Flórida.
Tem 2 palmeiras, a lua, o oceano e uma garota com uma camisa branca e calças pretas. Na imagem, e é azul. É lindo. Viu? Lindo, não é? Embora os investigadores tenham se manifestado e dito que acreditam que não há nada incriminatório ou suspeito envolvido com essas gravações, elas nos dão uma rara oportunidade de ouvir a verdadeira Tammy, de ter um vislumbre, mesmo que pequeno, da pessoa carinhosa e otimista que ela era. E talvez até mesmo acionar a memória de alguém que possa se lembrar de ouvir aquela voz durante seus últimos meses de vida no outono de 1979. Embora as chances de tal reconhecimento acontecer sejam pequenas, pois foi há mais de 4 décadas, casos não resolvidos como esses merecem todas as oportunidades de serem solucionados. Todas as possibilidades devem ser exploradas, por mais improváveis que pareçam. Novamente, se você reconhecer essa voz ou conhecer alguém que possa reconhecer, por favor compartilhe este áudio e ligue para o escritório do xerife do condado de Livingston no número 1-8445-276847. Agora vamos nos voltar para as teorias mais proeminentes em torno do assassinato de Tammy Jo Alexander. Por anos, as teorias centrais em torno do arquivo do caso de Tammy se concentraram em sua verdadeira identidade, considerando seu apelido de Jane Doe. Felizmente, esse aspecto do mistério foi resolvido e podemos focar nossas teorias em quem a matou e como ela acabou em Caledonia, Nova York, a centenas de quilômetros de distância da Flórida Central. Para começar, é vital rastrear os primeiros movimentos de Tammy quando ela partiu no verão de 1979, para teorizar para onde ela pode ter ido e teorizar quem ela pode ter encontrado entre Brooksville e o condado de Livingston. Sabemos que Tammy passou um tempo no Ministério Prisional Rainbow, em Young Harris, Geórgia, mas para onde ela foi depois disso? As roupas que Tammy usava na noite de seu assassinato e os artefatos retirados de seu corpo após sua descoberta em 10 de novembro podem fornecer pistas valiosas sobre as teorias relacionadas ao crime. Como mencionamos anteriormente, cientistas realizaram uma análise palinológica de amostras de pólen extraídas do exterior de suas roupas em 2006, para rastrear as origens das amostras e acompanhar seus movimentos através dos padrões de pólen dos Estados Unidos. Os testes foram realizados no laboratório de palinologia da Universidade Texas A&M, e os pesquisadores encontraram 4 tipos distintos de grãos de pólen, de pinheiro australiano, carvalho, abeto e bétulas. Esses grãos foram, então, comparados a uma amostra controlada de grãos de pólen extraídos da área rural do norte do estado de Nova York em 1978, um ano antes da trágica chegada de Tammy. Carvalhos são encontrados em todos os Estados Unidos, juntamente com bétulas e abetos, que são especialmente populares no estado de Nova York. Dito isso, não foram detectados grãos de pólen de carvalho, abeto ou bétula na amostra controlada de 1978. E deve ser mencionado que não foram localizadas bétulas ou abetos nas proximidades gerais do local onde o corpo foi descoberto em Caledônia. Na verdade, as variedades de bétula e abeto encontradas nas roupas de Tammy foram eventualmente correspondidas com espécies de bétula e abeto encontradas com mais frequência nas regiões montanhosas da Califórnia, do outro lado do país e a 3.000 milhas de distância do condado de Livingston. O quarto e último grão de pólen extraído de Tammy, o pinheiro australiano, é considerado um gênero invasivo, cultivado esporadicamente nos Estados Unidos e nos países vizinhos, mas em quantidades finitas. O pinheiro australiano pode ser encontrado no México, no sul do Texas, no sul da Flórida, no campus
da Universidade Estadual do Arizona, no campus da Universidade do Arizona e em algumas regiões da Califórnia. Sabemos que o pinheiro australiano não consegue sobreviver aos frios invernos do norte de Nova York. Portanto, sabemos que pelo menos uma dessas cepas foi recolhida longe de Caledônia. E a única área que compartilha sobreposição em todos os 4 grãos de pólen, o pinheiro australiano, carvalho, bétula e abeto, é a área montanhosa do sudoeste da Califórnia, incluindo San Diego. Apesar dos detetives estarem confiantes de que as descobertas esclarecem os movimentos de Temi antes da morte, alguns grãos de pólen confirmam sua presença no sudoeste dos Estados Unidos da América. Não, mas isso não é tudo que indica sua jornada para o oeste. Outra peça de roupa, ou neste caso, joia, apoia essa mesma teoria. Um colar feito à mão, encontrado no corpo de Tami na manhã de 10 de novembro. O colar, a corrente, o fecho e as garras são feitos de prata de imitação com 3 pedras de turquesa encaixadas em cada garra. Uma delas se assemelha a um pássaro. Você pode encontrar uma foto deste colar nas notas do programa. A forma geral e o artesanato do colar apoiam fortemente uma origem caseira, pois não possui nenhuma marca ou correspondência identificável em qualquer catálogo de joias do período. Em vez disso, os investigadores veem o colar como uma réplica de joias indígenas americanas feitas e vendidas principalmente no sudoeste dos Estados Unidos. Claro, não há como confirmar que Temi não possuía o colar antes de sua partida em 1979, pois ela poderia potencialmente tê-lo comprado em uma loja de segunda mão ou em algum antiquário na Flórida, mas os especialistas não acreditam nisso. Isso seria coincidência demais e também se liga aos desejos de Temi de retornar à Califórnia que ela expressou em suas últimas cartas enviadas para Laurel Noel. Então a rota que Temi Alexander provavelmente tomou após deixar Young Harris, Geórgia, segue para o sudoeste através dos Estados Unidos, passando pelo Cinturão da Bíblia, pelos desertos do Texas e Novo México e então através do Arizona até o sul da Califórnia. Ela, provavelmente, ficou nessa área por mais do que alguns dias, já que as marcas de bronzeado encontradas em seu corpo após a morte sugerem uma longa estadia em um clima ensolarado. Foi aqui que ela provavelmente pegou os grãos de pólen de pinheiro australiano da região e então voltou para o leste. Os detetives acreditam que Temi, então, atravessou a cadeia de montanhas Sierra Nevada, pegando as exclusivas espécies de pólen de bétula e abeto antes de passar por Nevada e, provavelmente, pegar carona para o leste em direção ao estado de Nova York. Em termos do restante dos pertences de Temi, a polícia também recuperou 2 pingentes de chaveiro de metal que foram rastreados até máquinas de venda automática localizadas ao longo da New York State Thruway, uma série de rodovias de acesso controlado que cruzam a meros 4,5 milhas ao norte de Caledônia. Os pingentes eram de um estilo de cadeias emparelhadas de fechadura e chave, e o medalhão incluía a inscrição: "Aquele que detém a chave pode abrir meu coração". E, infelizmente, a parte da chave também estava incluída no corpo de Temi, o que significa que o perpetrador nunca levou uma metade do pingente. Essa pista não revela muito, exceto que Temi provavelmente chegou a Nova York vindo do leste pela Interstate 90. Além das joias, os detetives analisaram mais profundamente o restante da roupa de Temi para ver se podiam relacionar algo mais a uma fonte ulterior. A maioria dos itens deixados para trás parecia pertencer a uma adolescente independente de 16 anos. As calças de veludo, cotelê bege, camisa xadrez colorida, meias azuis até o joelho e sapatos marrons com sola ondulada se encaixavam no perfil demográfico de Temi. No entanto, havia uma peça de roupa que não se encaixava no perfil de uma garota da idade dela e acreditava-se pertencer a outro homem. Um corta-vento forrado de nylon vermelho
com listras pretas ao longo das mangas, com uma etiqueta de colarinho que diz Auto Sports Products Incorporated. Esta é a peça de roupa que incluiu uma nova amostra de ácido desoxirribonucleico pertencente a um homem não identificado e foi testada contra o ácido desoxirribonucleico de outros 3 sujeitos masculinos em 2015. Esse ácido desoxirribonucleico ainda não foi correspondido, mas é amplamente aceito que Temi pegou o corta-vento vermelho em suas aventuras para o oeste, seja no caminho para lá ou no caminho para Nova York. Agora, não está provado que isso pertencia ao próprio assassino, já que o assassino se deu ao trabalho de remover outros pertences identificáveis de Temi, mas há uma boa chance de que quem quer que seja o dono saiba mais sobre Temi do que qualquer outra pessoa neste momento. Uma teoria específica ligada ao corta-vento vermelho inclui um possível assassino conhecido, Christopher Wilder. Wilder, também conhecido como o assassino da Rainha da Beleza, era um australiano que migrou para os Estados Unidos da América em 1969. Ele estuprou 12 mulheres e matou 8 em uma onda de crimes pelo país em um período de 6 semanas, no início de 1984. Acredita-se também que ele seja o culpado por 2 casos de estupro de vulnerável na Flórida, em 1983, além de inúmeros assassinatos não resolvidos tanto na Austrália quanto nos Estados Unidos. Wilder persuadia jovens mulheres a entrar em seu caminhão, oferecendo-lhes contratos de modelo, usando seu histórico em fotografia para parecer legítimo. Os crimes que foram confirmados como sendo de Wilder ocorreram em todo o país, incluindo Flórida, Geórgia, Kansas, Texas, Utah, Arizona e Califórnia. Mas um em particular realmente se destaca. Em abril de 1984, Wilder sequestrou uma menina de 16 anos, chamada Tina Marie Riziko, e a forçou a viajar com ele pelo país, ajudando-o a sequestrar outras vítimas femininas desavisadas. Eles eventualmente chegaram a Nova York, onde Wilder, novamente, sequestrou uma mulher chamada Beth Dodge antes de matá-la e despejá-la em uma pedreira. Ele então comprou uma passagem de avião para Tina Marie de volta para Los Angeles antes de voltar para a estrada para cometer mais crimes. Um dos elementos que torna Wilder um suspeito tão adequado em relação ao assassinato de Temi Alexander é a maneira como ele viajava enquanto cometia crimes e os lugares que ele costumava frequentar. Temi foi morta 5 anos antes da série homicida de 6 semanas de Wilder, mas é possível que ele estivesse nos Estados Unidos durante esse período, dirigindo pelo país, explorando locais e entendendo as rotas gerais entre as linhas estaduais. É totalmente viável que o Wilder tenha encontrado Temi durante suas próprias aventuras no Oeste e tenha feito a mesma manobra repugnante que faria em Tina Marie Riziko meia década depois. Mas não é aí que as suspeitas terminam. Wilder também era um fanático por corridas de carros, inclusive se aventurando em acrobacias de condução e outras atividades em alta velocidade. Na verdade, ele possuía uma boa quantidade de mercadorias, fabricadas pela mesma empresa que estava na jaqueta vermelha de Temi, Auto Sports Productions, Inc., levando os investigadores a se perguntarem se aquela jaqueta que Temi tinha pertencia a Wilder. Além disso, Wilder também era conhecido por ter usado um revólver Colt Python 357 Magnum, uma arma que pode ser usada para disparar balas de calibre 38, o tipo de projétil encontrado na cena do crime de Temi. Infelizmente, a balística da arma de Wilder nunca foi testada junto com a bala encontrada no campo de milho em Caledônia, e Wilder foi morto em um confronto com a polícia em Colebrook, New Hampshire, antes que qualquer entrevista pudesse ocorrer sobre Temi. Deve-se notar que o envolvimento de Wilder, no caso de Temi, foi teorizado no início da investigação e antes da descoberta da amostra de ácido desoxirribonucleico masculino em 2015.
agora é seguro assumir que o ácido desoxirribonucleico de Wilder foi testado contra a evidência dos corta-ventos e não foi compatível. No entanto, até que haja uma declaração oficial feita pelos detetives designados, Christopher Wilder ainda é um suspeito sólido no caso. Além de alguns outros criminosos de menor escalão que os investigadores já descartaram, usando evidências de ácido desoxirribonucleico, simplesmente não há muitos nomes ligados ao assassinato de Tammy Alexander. Poderia concebivelmente ainda considerar Henry Lee Lucas como um possível culpado, usando seu modus operandi e testemunho, mas lembre-se de que as autoridades também têm seu ácido desoxirribonucleico arquivado e certamente o testaram contra o ácido desoxirribonucleico do sujeito masculino misterioso. Claro, também há a família a ser considerada. Sempre que uma pessoa desaparece, especialmente uma adolescente menor de idade, o foco sempre passa para a família. Há aqueles que se perguntam se a listagem de Tammy como falecida no obituário de sua mãe, Barbara Jenkins, em 1998, não foi apenas uma suposição, mas sim uma admissão do fato de que sua família sabia que ela estava morta. Como mencionado anteriormente, Barbara tinha vários distúrbios mentais não tratados e, trabalhando em um posto de caminhões com Tammy, teria frequentes encontros com personagens nefastos. É possível que Barbara ou um de seus namorados soubesse sobre, ou pior, fosse cúmplice na morte de Tammy e então encobriu isso usando seu status de fugitiva contra ela. Também deve ser notado que nunca foi feito um relatório de pessoa desaparecida, um erro que poderia ser considerado proposital. Alguns teóricos também se abstêm de absolver Kevin Williams, o namorado de Tammy no ensino médio, de qualquer culpa. Kevin teria sido a última pessoa a ouvir Tammy viva, e alguns sugerem que, se ele pegasse Tammy fugindo com outro cara em uma de suas escapadas de carona, ele poderia ter ido longe demais. No entanto, tanto nós quanto as autoridades não acreditamos que a família ou o namorado de Tammy estejam de alguma forma envolvidos com seu desaparecimento e morte. Tammy raramente estava em casa como adolescente e o fato de sua mãe e outros membros da família pensarem que ela simplesmente fugiu em 1979 faz sentido ao levar em conta seu comportamento conhecido. Kevin Williams foi nada além de útil durante toda a investigação e era apenas um menino na época. Essas teorias também não explicam como Tammy tinha grãos de pólen de terreno do lado oposto do país e acabou a milhares de quilômetros de distância de Brooksville, Flórida, no momento de seu assassinato. Essas teorias simplesmente não se encaixam de maneira alguma, forma ou formato, com as evidências restantes deixadas na cena do crime de Tammy e não devem ser seriamente consideradas pelo público em geral. Ao considerar assassinos, lembre-se do fato de que os detetives têm um perfil de ácido desoxirribonucleico. Não sabemos com certeza se é do assassino, mas provavelmente foi usado para descartar pessoas conhecidas na vida de Tammy que ainda estão vivas, bem como criminosos já incluídos no banco de dados do Federal Bureau of Investigation. Quem quer que seja o assassino não é alguém da infância de Tammy. Antes de divulgarmos nossa hipótese sobre o assassinato não resolvido de Tammy Alexander, queremos deixar claro que nossas conclusões apresentadas em Detetive de Casos Arquivados são puramente especulação lógica baseada em evidências, circunstâncias e subtexto factual. Temos acesso apenas às mesmas informações apresentadas em cada episódio e não tentamos prometer certeza ou garantia de especialista. Nós apenas observamos, pesquisamos e relatamos. Com base nas evidências analisadas por anos e por cientistas e investigadores, acreditamos que Tammy Jo deixou Brooksville, Flórida e mais tarde o Ministério Prisional Rainbow por vontade própria. Era da sua natureza explorar, encontrar algo melhor para si mesma, e sua independência juvenil levou à sua decisão de escapar dos horrores que enfrentou quando criança e adolescente,
Acreditamos que ela viajou para o oeste através das regiões sudoeste dos Estados Unidos, provavelmente parando no Novo México ou Arizona antes de seguir para a Califórnia. Levando em conta as marcas de bronzeado em seu corpo, sua experiência positiva anterior visitando o estado, bem como a quantidade de grãos de pólen ainda presos em suas roupas, faz sentido que Temi provavelmente passou mais do que apenas alguns dias no sul da Califórnia. Quem ela encontrou e o que fez lá é impossível dizer por agora, mas ela deve ter eventualmente sentido o impulso de continuar pegando carona. E foi aqui que ela encontrou seu destino. Acreditamos que em algum momento, Temi decidiu seguir para o leste, antes de encontrar a pessoa que eventualmente a mataria. É altamente provável que quem quer que fosse o assassino encontrou Temi e a persuadiu a se juntar a ele sob o pretexto de ideais inocentes. Provavelmente era um manipulador experiente e se aproveitou de uma jovem desesperada por transporte, mas de mente aberta o suficiente para acompanhar um estranho. Os dois chegaram a Nova York, onde Temi comprou seu pingente do estado de Nova York através de uma máquina de venda automática e aproveitou um último jantar sem saber que sua vida estava prestes a acabar. Acreditamos que era Temi naquela noite no diner de Lima e que a garçonete, que relatou ter visto ela com o sujeito masculino anônimo, está dizendo a verdade. O conteúdo estomacal no pós-morte de Temi correspondia exatamente ao tipo de comida servida no diner onde a garçonete testemunha trabalhava: milho doce, batatas e presunto enlatado. Foi após essa última refeição que o assassino revelou suas verdadeiras cores, assassinando friamente a jovem garota com um tiro na parte de trás da cabeça. Quem exatamente é o assassino, neste ponto, é impossível discernir. Em 1979, era comum as pessoas não apenas pedirem caronas, mas também os motoristas pegarem caroneiros. Reduzir a lista de homens brancos de meia-idade que davam carona para jovens garotas no final dos anos 1970 seria uma tarefa astronômica, uma façanha sem fim. O assassino, quem quer que fosse, sabia o que estava fazendo. Ele provavelmente era um criminoso experiente. Ele pode ter escapado da perseguição, mas estar na prisão por outro crime, ou talvez tenha morrido por outros meios. Sua identidade e papel no assassinato, perdidos em um túmulo a centenas de quilômetros de distância, ou talvez ele ainda esteja por aí, espreitando nas sombras na velhice. Seja quem for, independentemente do seu destino, sempre há uma chance de captura, não importa quantos dias tenham passado ou quantas pistas tenham se esgotado. Se o assassino do Estado Dourado pode passar décadas entre o crime e a captura, outros também podem. E até que o homem responsável esteja atrás das grades, devemos operar com a crença de que a justiça pode ser feita e será servida a tempo. Lembre-se da descrição e do rosto dele. Há sempre esperança para que a justiça seja feita. Até esse momento, no entanto, devemos lembrar que a longa e sinuosa história do Caledonia Doi não é definida por um campo de milho no condado de Livingston, Nova York. Não é definida por 2 tiros ou um casaco vermelho desgastado ou alguns grãos de pólen. É a história de uma jovem promissora chamada Temi Jo Alexander, que perseverou através de circunstâncias extraordinárias e terríveis para se tornar a pessoa que ela deveria ser. Muitas vezes, uma pessoa que foge de casa ou pega carona em potenciais perigos é vista como instável ou pouco inteligente, um jovem que está pedindo por problemas. Mas lembre-se, Temi estava cercada por instabilidade e malevolência em casa. Ela lutou através de uma infância caótica, sobreviveu a abusos e traumas e encontrou a força para buscar um futuro brilhante através de quaisquer meios necessários. Que se dane o julgamento dos outros. Temi era uma exploradora, uma aventureira corajosa com uma alma apaixonada, mais do que apenas uma sobrevivente, mas também uma lutadora e otimista. Seu legado foi o de um enigma por 35 anos,
mas daqui em diante será o de um ser humano que mereceu a chance de criar a vida pela qual sacrificou tudo para perseguir. Ela tinha o direito de começar de novo, de fazer amigos e relacionamentos com aqueles que ouviriam sua história e de se sentir parte deste mundo. É nosso privilégio e dever não apenas ouvir e aprender com a história de Tammy Jo, mas também compartilhá-la. Lembrando dela pela mulher que ela era, não pela crueldade que ela suportou. Este é o Detetive de Casos Antigos. Obrigado por assistir a este documentário do Detetive de Casos Antigos. Se você gostaria de nos apoiar na criação de mais conteúdo como este, considere se inscrever no Patreon para uma série de ótimas recompensas e conteúdo adicional. Gostaria de fazer um agradecimento especial aos nossos incríveis apoiadores do Patreon, Chefe de Detetives, Nick M., Max Hay, Jennifer Babcock e Daniel Halfstone, bem como a todos os nossos patronos por tornarem esta série possível. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima vez.